Boa noite, pessoal. Como é que estamos aí na nossa quarentena? Firme na preparação. Vamos dar continuidade a partir de agora nas nossas aulas de História Geral. Efetivamente, a partir de agora entramos na História. Nós estávamos... Deixa eu só ajeitar aqui o slide. Nós estávamos debatendo até agora, enquanto nos víamos, a ideia de pré-história humana, onde trabalhamos conceitos importantíssimos para entender a nossa caminhada para a história. A gente chegou inclusive a conversar, né, é importante, nós lendo no nosso material, que na verdade essa divisão de pré-história e história é uma perspectiva historiográfica, é uma coisa de escrita da história. E na medida em que ela é produto de reflexões, sucessivas reflexões, a gente supera isso e podemos hoje dizer que todo o processo de hominização, desde lá para a história, faz parte da história humana. Isso vocês lembram? Não sei se vocês lembram, faz parte da teoria positivista. São os positivistas, Augusto Comte, o seu fundador, que desenvolve a ideia de que a história é somente produto do material escrito. Além de escrito, os registros oficiais de Estado. Só que no mesmo século XIX, outros intelectuais, e ao longo do século XX, sobretudo, se reformula essa forma de enxergar a história. Beleza, a gente ainda usa a linha do tempo, dividindo pré-história e história. Vocês lembram que a divisão era justamente a ideia da escrita, que separava a pré-história da história. Mas, muito mais importante do que a escrita, vem as complexidades e as transformações que ocorrem durante o período neolítico. Então a gente começa agora a nossa preparação entrando efetivamente na história humana. Onde foi que isso aconteceu? Isso acontece numa região chamada de Oriente Antigo. Na verdade, no período antigo era chamado de Oriente Próximo. A gente entra agora, vamos desenvolver e aprofundar nessas civilizações, mas antes disso, existe um conceito, o conceito justamente de modo de produção que a gente estava falando, que é absolutamente essencial. Para a gente compreender o processo de desenvolvimento das sociedades humanas, Marx, como vocês estão vendo a partir de agora no nosso slide, pequenininho, ainda estou aqui em destaque com vocês, deixa eu aumentar. Karl Marx, galera, intelectual então do século XIX, ele desenvolve o conceito, a ideia de modo de produção para compreender o desenvolvimento das sociedades humanas. Bom, a primeira maneira então é chamado modo de produção comunal, ou o comunismo primitivo, como é apelidado, porque durante toda a pré-história humana não havia ideia de propriedade. Não havendo propriedade, não havia hierarquia, não havia diferença, num sentido de que uns tinham do que sobreviver, uns controlavam, e a grande maioria produziria e tudo mais, enfim, passaria por penúrias, como a gente sabe que se desenvolve. Durante toda a pré-história, portanto, isso não existiu. E inexistindo a ideia de propriedade, inexistia também a diferenciação entre as pessoas. Claro que todo mundo era igual, não é disso que nós estamos conversando. Havia inclusive lideranças. No processo de organização tribal ou das aldeias neolíticas, dos clãs, a gente vai ter, sobretudo, a figura do ancião. Os anciãos eram aqueles que ficavam detentores dos saberes e tudo mais e acabavam ocupando espaços de organização nessas formas sociais. Agora, isso não significava que um tinha e o outro não tinha. Pois quando nós entramos na história, essa ideia de propriedade justamente vai surgir. Como vocês estão vendo aí no slide, né, eu fiz ele com bastante texto para vocês olharem e tudo mais. Essa ideia de modo de produção, ela é produto das inquietações e da tentativa de compreender o mundo que vivia Karl Marx. Ele, então, vivendo na Inglaterra do século XIX, vocês sabem que é a Inglaterra que está em pleno curso de sua Revolução Industrial, primeira fase, segunda fase já, enquanto Marx chega na sua maturidade, já estamos falando da segunda Revolução Industrial. O argumento que era usado contra ele, como vocês estão vendo no slide, era de que a ideia de que as coisas eram naturais. É assim porque sempre foi, é assim porque é natural. E Marx então se debruça sobre a história, vai estudar, ele passava horas, há uma lenda de que ele ficava 16 horas estudando na Biblioteca de Londres, né? 16 horas por dia, e produto desse estudo então ele vai sobretudo
compreender o mundo que ele vivia. Mas para isso ele faz um grande resgate, e nessa perspectiva ele desenvolve a ideia de modo de produção. Deixa eu mostrar para vocês. Demonstrando que ao longo da história humana, na pré-história, houve uma coisa chamada modo de produção comunal, comunismo primitivo, que nós estávamos falando. Mas a partir do momento que a gente entra na história humana, há um processo de organização diferente das sociedades humanas em relação com o tempo, podemos assim dizer. Vai depender do que a gente está conversando. Como assim, senhor? Pessoal, da passagem da pré-história para a história, em termos temporais e imediatos, onde é que vai surgir a história? Surge na região chamada de Oriente Próximo. E ali que vem aquela coisa chamada ali, eu botei para vocês, o Oriente Antigo, o chamado modo de produção asiático. Mas, se a gente pegar as sociedades do Ocidente, obviamente um pouco depois, né, passados alguns milênios, o surgimento da história, vocês sabem, se dá em 3.500, 3.200 a.C. E se a gente quiser resgatar uma história grega ancestral, a gente poderia voltar a algo em torno assim de, forçando a barra, 2.000 anos antes de Cristo, forçando a barra, não existiu uma Grécia efetivamente. Mas vamos pensar então, 1.500 antes de Cristo. Então a gente tem uma diferença de 2.000 anos entre o berço da civilização e o Ocidente. Mas no Ocidente, quando se desenvolve a civilização, surge a história, vocês estão vendo ali. Tanto na Grécia quanto em Roma, vem o chamado modo de produção escravista. Diferentemente das sociedades do Antigo Oriente, Grécia e Roma vão se organizar e se desenvolver e se reproduzir diferente. Aí tu tá vendo o argumento do Marx. Ó, peraí, amigo, como que os bagulhos são natural? Como assim é natural? Como assim a miséria é natural? Vocês percebem argumentos ainda hoje que trabalham essa ideia, viu? Fica atento. A história, você sabe, não é algo estanque no passado. A história é justamente uma perspectiva e uma ferramenta para a gente compreender a nossa vida presente. Olhando os passados e os comportamentos antepassados, dos nossos antepassados, a gente pode justamente compreender um pouco do nosso presente. Entender como é que o nosso presente é. Por que somos assim? Somos históricos. Então isso é muito importante. Então Marx ele pega e diz pro cara, não, peraí, velho, como assim natural? Se nós voltarmos ao Oriente era diferente. Se nós formos para Grécia e Roma, berço da civilização ocidental, diferente. Tu tá vendo ali, ó, dentro da história, a terceira forma de organização e reprodução social é a chamado modo de produção feudal. O famoso feudalismo que todos nós aqui conhecemos e tudo mais, e que vamos aprofundar agora ao longo da nossa caminhada, seja por aqui até quanto durar a nossa quarentena, ou daqui a pouquinho aí presencialmente juntos, que eu tô louco de saudade já de estar em sala de aula, de estar em contato com vocês, mas por enquanto é absolutamente essencial a gente se cuidar, a gente preservar a vida acima de tudo, né? Enfim, vamos tocando aqui. E por último, né, a partir, povo, da modernidade, podemos assim dizer, e sobretudo no mundo contemporâneo, na idade contemporânea, o modo de produção que até hoje nós vivemos e nos reproduzimos enquanto sociedade chamada de capitalismo. O modo de produção capitalista que vocês estão vendo aí. Pois bem, quando nós entramos, povo, na história, vem essa ideia do chamado modo de produção asiático. Vamos entender o que caracterizou esse modo de produção. Quais são as características desse povo que agora nós vamos entrar, a Mesopotâmia, mas que também concorda com os povos todos do Antigo Oriente. Aí a gente vai ver depois em especificidade onde encaixa e onde não encaixa. Mas sobretudo no berço da civilização, Egito e Mesopotâmia, nós usamos a ideia de modo de produção asiático. Olha ali o que eu botei para vocês, ó. A propriedade estatal da terra, isto é, o Estado passa a ser o dono. Na verdade, existe um pequeno grupo que passará a controlar esse Estado e, num longo processo, a ideia de um Estado extremamente forte e dono dos meios de produção, das terras que devem ser produto de exploração do trabalho, geradoras de riqueza para que essa sociedade se desenvolva e se reproduza. Então a primeira noção é essa, uma propriedade estatal da terra. Mas aqui que vem pontos importantes nesse debate da ideia de modo de produção. O primeiro detalhe eu vou passar assim, olha que sutil ali, galera. Perceberam a diferença no slide? Vou voltar e vou passar. Ali, ó. Não sei se vocês enxergaram, o povo está lá em cima no nosso título. Antes, modo de produção asiático. E agora, um modo de produção asiático entre aspas. Por que essas aspas são importantes? Porque justamente um dos berços que agora eu conversei contigo, o Egito não está na Ásia, né, galera? Espero que vocês saibam. O Egito está na África. Eu tô rindo aqui porque tem um vídeo maravilhoso do Piangers,
talvez vocês já tenham visto, que ele sai nas ruas aqui de Porto Alegre e pergunta para as pessoas com um mapa onde ficava o Brasil, por exemplo. E é bizarro as respostas das pessoas assim, sem nenhuma noção geográfica. Pois bem, né, povo? O Egito, ele fica na África. Então, Marx ele incorre nesse erro, né? Ah, modo de produção asiático, como assim? Claro, né, galera? O início da nossa conversa, o foco desse pensador era compreender a sua vida. Então, ele não se debruça sobre esse mundo antigo de modo profundo, com metodologia, complexidade necessária para a gente conseguir resgatar esse nosso passado antigo. Ele está focado em entender o capitalismo, onde ele estava ali. Mas para isso ele queria entender como é que foi que se chegou até esse ponto. E sobretudo um ponto que eu saliento com vocês. As sociedades antigas que ele está conversando, galera, não era nem esse berço que nós estamos aqui vendo. O grande foco do Marx não era Egito, não era Mesopotâmia, persas e tal, tal, tal. Não. Ele estava olhando lá a Índia. A Índia, o Extremo Oriente, não o Oriente Próximo, como a gente enxerga. O Extremo Oriente, que era espaço já de exploração imperialista inglês. Então, olhando lá o sistema clânico e tudo mais, ele demonstra destruição. Aí esse pequeno detalhe de modo de produção asiático, então botemos umas aspas ali. Essas aspas são muito importantes. E isso seria um pequeno erro da ideia de modo de produção. Na verdade, galera, esse conceito ele é muito debatido. Ele foi produto de muitas controvérsias e tudo mais. Mas, pessoal, ele serve. Né? Ele ainda serve para a gente compreender a nossa vida. Com desenvolvimentos, com aprofundamentos onde é importante, ele ainda pode ser usado por nós. Então, a primeira noção é essa. Quem passa a ser o detentor das coisas? Como tu está vendo ali, ó, é um pequeno grupo. Esse pequeno grupo passa a controlar as coisas. As famílias mais poderosas na transição do Neolítico para a história, elas vão se apropriando do processo de produção e, sobretudo, relacionadas com os guerreiros. Então, no início, existe um grupo entre aqueles que dominam através, enfim, de uma tradição de famílias com as melhores terras, as mais numerosas famílias, eles passam a irem, né, se apropriando das outras fatias de terra. E com o passar do tempo, então, eles passam a impor o seu processo de dominação. É um longo caminho. Não se dá, né, imediatamente do dia para a noite. É uma longa caminhada para a gente entender o processo de diferenciação. Ué, mas como assim? Como que nós éramos igualitários e simplesmente passamos a viver na ideia de desigualdade? Né? Não foi tão simples assim, obviamente que passa por um longo caminho. E um segundo elemento que está salientado ali para vocês é a base ideológica. Ó. O Estado controlado por uma pequena elite com relação direta com a religião, base ideológica que fundamenta o processo da hierarquia social. Quando a gente tenta se compreender enquanto seres humanos, uma das formas que nós tivemos de nos compreender foi justamente essa. A primeira delas, inclusive, no período pré-histórico, nós chamamos de pensamento mágico, mítico. E quando a gente entra na história, isso se aprofunda, ganhando liturgia e complexificação. Passamos a chamar, portanto, de religião. E justamente a religião ela foi uma base ideológica na medida em que era a forma que nós, seres humanos, compreendíamos por que a vida existia. A gente conversou, né, nas nossas primeiras aulas, eu particularmente sempre me questionei de onde eu vim, para onde eu vou, as grandes perguntas humanas. Então a religiosidade ela justamente ocupa esses espaços. A gente veio daqui, do barro, de lá e tudo mais, as diversas cosmogonias que surgem. Para nós, imediatamente, nós aqui, sobretudo ocidentais, vem a cosmogonia judaico-cristã. Mas quando surge a ideia da história, isso não existia ainda. E justamente isso que nós agora esse povo que nós agora estamos entrando, vai ser a grande base de inclusive da nossa cultura judaico-cristã. O segundo elemento-chave na ideia do modo de produção asiático, povo, e de todo modo de produção, diz respeito ao que tu está vendo ali como segundo tópico do nosso slide. A ideia de quem trabalha nessa história, isto é, quem é que gera riqueza e quem é que gera as coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Embora os meios de produção sejam controlados por um pequeno grupo, isto é, tudo que for produzido será acumulado por esse grupo e posteriormente redistribuído, né, a maneira como acharem necessários aqueles grupos dominantes.
vocês sabem que quem gera riqueza é o trabalhador. O trabalho é o que gera riqueza. Galera, isso não é marxismo. Claro que esse tipo de questionamento, desculpa, esse tipo de questionamento, ele, ele foi respondido de modo diferente ao longo da história. A gente vê durante o período moderno outras respostas, mas entre liberais e marxistas existe um certo consenso de que quem gera riqueza é o trabalho. Adam Smith, vamos pegar os clássicos, né? Adam Smith, Karl Marx, os pensadores que desenvolvem o marxismo e a ideia do liberalismo, desenvolvimento profundo, né? Porque sabemos que o liberalismo ele surge na figura de John Locke. Mas Adam Smith já num processo de desenvolvimento, sobretudo junto da perspectiva econômica, ele concebe também a ideia de que o trabalho é gerador de riqueza. Então, quem é que gera as riquezas e promove o processo de reprodução nas sociedades do Antigo Oriente, no modo de produção asiático? Tu tá vendo ali, ó, o trabalho compulsório de camponeses livres, uma condição de semi-liberdade, uma condição complexa. Uma vez eu vi um teste da URGS que eu achei muito legal. Faz pouco tempo, dos novos exercícios da URGS, onde ela ela escreveu assim, em relação ao servo. Estávamos num teste de Idade Média, em relação ao servo. O servo pode ser entendido, claro que tem as suas diferenças, obviamente, mas pode ser entendido como uma figura similar desses trabalhadores do Antigo Oriente, num sentido específico aqui que eu vou explicar para ti. Ele está numa situação de transição entre uma escravidão propriamente dita, quando tu é uma propriedade, pode ser comprado, vendido, né? Tu é a propriedade de alguém, e o homem livre, absolutamente livre, como nós, livres, trabalhadores assalariados e tudo mais. Então o servo, o teste da URGS era sobre a Idade Média, né? O servo da Idade Média, ele é uma situação, ele está em uma situação intermediária entre a escravidão e a liberdade. Então vocês podem entender esses camponeses também do Egito, da Mesopotâmia, numa situação complexa. Eles não são absolutamente livres, mas ao mesmo tempo eles não são escravizados. E esse é o grande pega-ratão desse exercício. Tá? Por isso que a gente está aqui debatendo essa ideia e tudo mais, porque isso cai em prova. Entendendo, compreendendo essa relação. Então tu, por favor, não cai no pega-ratão de me marcar que o trabalho era escravo lá no Egito. Sim, havia trabalho escravo, nós vamos enxergar nas nossas próximas aulas. Havia trabalho escravo na Mesopotâmia? Havia trabalho escravo. Agora ele não era a forma de trabalho majoritária. Isto é, como nós hoje, qual é a forma de trabalho majoritária no modo de produção capitalista? Agora sim, o trabalho assalariado. Né? Tem escravos? Temos. Sabemos que há formas de escravidão ainda hoje. Agora, qual é a massa de trabalhadores? O trabalho assalariado. Então, qual era a massa de trabalhadores do modo de produção asiático? O camponês, que era obrigado a prestar os serviços para esse Estado numa relação onde ele não prestava a uma pessoa, a um igual, trabalho obrigatório. Não. Primeiro que essas lideranças estão relacionadas com as divindades. Nós vamos aprofundar agora e vamos enxergar. Havia uma relação de diferença entre esses seres humanos. E a segunda coisa era essa. Havia um processo de cooperação no trabalho social. E esse processo de cooperação, né, nessa sociedade, ele acabava cobrando de que uma pessoa simplesmente, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, isso não é possível. Era necessário, portanto, uma cooperação. Na medida em que nós hoje em sociedades vivemos, porque outras pessoas fazem coisas que nós não fazemos, por exemplo, nós agora, ó, pensa que a gente está aqui recluso, mas lá no interior do nosso estado, no interior do nosso país, há os trabalhadores camponeses que estão produzindo a nossa comida. Vai ter o caminhoneiro que vai trazer a nossa comida até a nossa cidade, até o nosso supermercado. Então isso é absolutamente essencial. Poxa, se existe um camponês que faz um serviço, nada mais justo do que eu também cooperar nesse serviço. Numa noção que hoje para nós está super complexa, super difícil. Hoje nós vivemos um problema de individualismo profundo, né? Só pensamos em nós, não pensamos nos reflexos das nossas atitudes. E isso é um problema do convívio em sociedade. Isso vai acabar, esse sentimento de sociedade, esse sentimento social, vamos assim chamar, trazendo uma responsabilidade para que as pessoas trabalhem coletivamente para esse Estado. Né? Enfim, uma complexidade que agora a gente vai desenvolvendo. Pois bem, povo, onde é que surge a nossa ideia de civilização? Como a gente conversou, está aí no mapinha que vocês podem enxergar. Vamos aumentar ele aqui.
Não, não tem como. Esse está o maior. Ah, surge nessa região mais clarinha que tu está enxergando. Na verdade, vamos passar aqui, ó. Surge nessa grande região chamada de crescente fértil. Né? Botei aqui para vocês, né, o símbolo da lua crescente. Essa região chamada de crescente fértil, tu está vendo ali a região do Egito, até, né, lá a região do Irã atual e tudo mais, Iraque, Irã, é aí que surge as primeiras civilizações. Mais especificamente, a gente trabalha, galera, que surgiu efetivamente na Mesopotâmia. É ali que surge a civilização, mas mais ou menos no mesmo tempo, combatendo, disputando. Os egiptólogos, eles gostam de dizer, não, nós somos o primeiro nisso, o primeiro naquilo. Galera, debate saudável, né? Legal, deixa lá para a universidade eles ficarem debatendo. A verdade é que mais ou menos nessa região do atual Oriente Médio, chamado aqui de Oriente Próximo, e do Nordeste da África, surge isso que nós chamamos de civilização, que vínhamos debatendo na ideia de modo de produção. Uma hierarquia, um processo de organização, de administração, um processo de surgimento de funcionários especializados, isto é, burocratas, que hoje nós chamamos de burocracia do Estado. Vai começando a surgir, pessoal, o que não havia na pré-história, a diferenciação de trabalho. Durante o nosso período pré-histórico, todos nós, embora houvesse sim uma separação de tarefas, todos nós sabíamos executar todas as coisas que eram necessárias para a nossa vida e reprodução. Mas hoje, se nós nos perguntarmos, será que a gente saberia, por exemplo, plantar? Eu digo mais, né? Se a gente caísse no meio de uma selva, galera, a gente conseguiria sobreviver? Saberíamos quais são as plantas, quais são os frutos, raízes que são comestíveis? Ou as que têm veneno? Existe na nossa vida urbana, produto disso que aconteceu aqui no Oriente Próximo, um processo de alienação. Na especialização, cada um cumpre um papel e nos alienamos em relação à totalidade das relações colocadas em sociedade. Então a verdade é que eu, por exemplo, se caísse no meio da Amazônia, ia penar para tentar sobreviver e não sei se conseguiria sobreviver. Justamente por não saber, não conhecer o que lá naquele lugar tão rico de alimentos poderia me alimentar. Então surge um processo de especialização onde cada um de nós cumpre uma função, seja uma função de artesão, camponês, militar, escritor, os famosos escribas que vocês conhecem, né? Enfim, as diversas atividades que existem num espaço urbano. Além disso, pessoal, o desenvolvimento dessa base ideológica que nós estávamos debatendo. Entrar para a história é entrar para a ideia do desenvolvimento de uma base ideológica, porque além desse processo de dominação da força, tu tem que dominar o pensamento. E aí a religiosidade vai cumprir esse papel na medida em que explicava a existência da vida na Terra. Quando a gente sente sede, poxa, de onde é que vem a água que é tão essencial para a nossa vida? Isso daí está relacionado a uma força divina que vai cumprir esse papel. Hoje nós chamamos Deus, existe um Deus somente, mas você sabe que lá na antiguidade não é essa característica, mas claro, agora a gente vai desenvolver e aprofundar cada uma dessas partes. E o último tópico ali para nós, galera, o surgimento das cidades. Tá? Justamente na região da Mesopotâmia, que nós a partir de agora passamos a trabalhar e aprofundar, é que vão surgir as cidades. Eu quero que tu coloque do ladinho de cidades aí a revolução urbana. Acontece, pessoal, em 3500 a.C., aquilo que nós chamamos de revolução urbana. A revolução urbana foi justamente o surgimento das cidades e dessa complexidade que agora nós enxergamos. A hierarquia, a ideia de propriedade, um processo de complexificação. Mas por que surge, Sor? Porque houve um crescimento populacional maluco, produto da chamada Revolução Neolítica. Nós temos duas datas, portanto, que são importantes nesse processo. A primeira é 10 mil anos antes de Cristo. Lá ainda na transição do Paleolítico para o Neolítico, a chamada Revolução Neolítica, a sedentarização, a domesticação de plantas e animais. Esse processo levou a um boom, a uma explosão demográfica. E em curto 6 mil anos, nós vamos passar a desenvolver o que chamamos de cidade. Acontece a chamada Revolução Urbana em 3500 a.C. Então te lembra sempre desses dois marcos. A passagem do Paleolítico para o Neolítico, a Revolução Neolítica, ou agrícola, como ela é apelidada, e o outro, a passagem da pré-história para a história, a Revolução Urbana. Percebe? O meu argumento aqui contigo não foi a escrita.
A escrita é processo desse grande crescimento populacional e dessa vida nessa coisa complexa chamada de cidade. Né? Deixa eu passar aqui para vocês a Mesopotâmia como tu estás enxergando. Cada um desses pontinhos vermelhos aí nesse mapa demonstram cidades. Né? Vão ser algumas cidades que são pontuadas nesse mapa. E esse surgimento dessa cidade diz respeito à nossa entrada para a história humana. A ideia da civilização que agora nós estávamos desenvolvendo. Bom, povo, entrando na Mesopotâmia, a primeira coisa absolutamente essencial, tu já anota aí, é do ladinho de Mesopotâmia, uma das perguntas que vem, sobretudo no vestibular tradicional, é onde esse povo antigo estaria localizado hoje no nosso presente. E a Mesopotâmia, que significa Mesopótamos, terra entre rios, né? Região entre rios, meso entre, pótamos rios. Essa região entre rios, galera, hoje está situada no Iraque. O grande centro da Mesopotâmia, a origem da Mesopotâmia, é o atual Iraque. Então, por exemplo, o exercício, em vez de ele, na Mesopotâmia, tal, não, ele diz assim, povo do atual Iraque, e aí vem a pergunta. Então, a primeira coisa que eu quero que tu coloque do lado da Mesopotâmia ali é Iraque. E a outra marca dessa Mesopotâmia, desse povo, desse berço da civilização, povo incrível, é que, na verdade, ele não era um somente povo. A Mesopotâmia, a gente pode pensá-la durante grande parte da sua história, mas isso vai mudar. Ao contrário do Egito, quando a gente conversa do Egito, vem uma unificação de um Estado e tudo mais. Aqui não. Aqui surge a ideia de cidade-estado. Cada um desses pontinhos, durante um intervalo de tempo, vai ser absolutamente independente um do outro. Por que eu ressalvo durante um intervalo de tempo? Porque vocês vão ver, agora a gente vai passar, e vocês vão ver que houve momentos em que sim, teve império lá na Mesopotâmia. Mas eu não quero que vocês pensem em Mesopotâmia e império. Não pensa isso, que está errado. A Mesopotâmia, cidades-estados, em que em algum momento uma cidade-estado vai dominar a outra cidade-estado, havendo daí um império. Há, nesse mundo, portanto, lá entre os Tigre e o Eufrates, na atual região do Iraque, esses 5 povos que vocês estão enxergando. Os sumérios, os acádios, os amoritas, assírios e caldeus. Então, como é que vem o exercício sobre o mundo mesopotâmico? No Enem ele não é muito presente. No Enem eles, sobretudo, focam no Ocidente Antigo. Grécia, Roma, filosofia e tal. Os vestibulares aí trazem o teste do Oriente Antigo. E, galera, o teste da Mesopotâmia ele pode ser tanto um teste à Mesopotâmia, quanto pode ser um teste sobre cada um desses povos naquilo que eles são específicos. Vamos passar aqui, ó, galera, e enxergar os primeiros. Como a gente estava vendo, a Revolução Urbana e a civilização, ela nasce justamente na região do sul da Mesopotâmia. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão enxergando ali, sobretudo a cidade de Ur, Uruk, a cidade de Lagash, mais ao sul a cidade de Eridu, elas são o início, sobretudo Ur, o início da Revolução Urbana e da civilização. Vocês estão vendo ali, ó, o surgimento do conceito de cidade-estado. E essa Suméria vai acabar sendo a base cultural de todos os povos da Mesopotâmia. Sobre o que significa base cultural? Galera, podemos resumir assim, né, de uma forma obviamente frouxa, toda a vida e todos os processos de produção de cultura e comportamento. A organização política, a organização religiosa, a organização econômica, né? A cultura, enfim, a escrita, a ciência que vai se desenvolver ali. Então tudo da Mesopotâmia, não tudo obviamente, mas a grande base dessa cultura é sumeriana. Isso é uma coisa que eles cobram de vocês. Eles às vezes cobram, quem é que inventou a escrita? Tu vai responder, Mesopotâmia. Mas às vezes eles vão te perguntar, quem da Mesopotâmia? E aí tu vai responder, os sumérios. Seja quem for, galera, os sumérios é a base de tudo. Então não importa, vocês vão ver agora que nos outros povos vão ser só algumas coisas pontuais. Os sumérios é onde a gente vai mais demorar, porque eles justamente são a base de tudo que a partir de agora a gente passa a desenvolver. Ali, trabalhando então com vocês, a ideia surge a cidade-estado, e essa cidade-estado surge uma ideia de que essa cidade é controlada por um pequeno grupo, chamados inicialmente inclusive de reis sacerdotes. Eles não eram somente reis, com o passar do tempo sim, vai se complexificando essa sociedade suméria, e tu vai separar o sacerdote do rei. Mas inicialmente havia uma mistura entre a função religiosa, sacerdotal, e a função política, guerreira, do rei. Então são chamados inicialmente reis sacerdotes.
Vamos passar aqui, ó, para a gente começar a desenvolver uma conceito, né, um conceito muito importante, que é justamente a questão da organização política e social dessa Suméria, que na verdade tu já pode pensar, da Mesopotâmia. Vai ser diferente isso daqui, por exemplo, quando a gente falar dos Amoritas? Não, não, podemos manter. Vai ser diferente quando a gente falar dos Assírios? Não, podemos manter. Claro que uma pequena diferencinha e tudo pode haver, obviamente que há, na verdade há, né? Mas isso é um detalhe, isso serve mais quando a gente quiser aprofundar o conhecimento sobre cada um desses grupos e quais foram as diferenças. O vestibular não vai trabalhar isso. O vestibular ele vai cobrar de nós, sobretudo, a ideia de geral. Então é essa base sumeriana, Mesopotâmia. Então tá ali. Botei bem no topo da pirâmide. Tentei trabalhar uma ideia com vocês nessa pirâmide assim de proporção, mas não tem como, na verdade, né? Galera, existe uma ínfima parte dessa pirâmide social ocupando o mais alto topo, que eu botei ali para vocês, pequena elite dirigente, que podemos chamar de uma nobreza mesopotâmica, suméria, ou de uma aristocracia. Né? O nobre é aquele destacado pelo seu nascimento, se constrói a partir justamente da diferenciação do surgimento da ideia de propriedade. E aí o nobre é aquele que tinha as melhores terras e tudo mais, e a partir disso passa a ser o filho, o herdeiro, e aí a ideia de nobreza. A palavra aristocracia pode ser usada como um sinônimo? Pode. Embora a palavra aristocracia signifique o governo dos melhores. Claro, é uma perspectiva totalmente conservadora imaginar que o nobre, aquele que era o dono das propriedades, os seus filhos e descendentes, são melhores do que os outros. Né? A palavra aristocracia é um pouquinho diferente, na verdade, do que a ideia de nobreza. Mas a gente, na prova de história, galera, a gente usa quase como sinônimo, assim. Ah, uma aristocracia, lá na antiguidade, nobreza. Usamos do mesmo modo, não tem problema. Tá? Só quando a gente tratar de Brasil, quando a gente falar do Brasil Império, daí a gente vai ter que aprofundar um debate sobre isso, que aí não é a mesma coisa, aí seria um pega-ratão para nós. Mas aqui, porque a gente está conversando, sempre que tu lê aristocracia ou nobreza, sabe que nós estamos tratando desse grupo privilegiado, detentor dos direitos políticos, tá? Eu quero que tu coloque, pessoal, do ladinho dessa pequena elite dirigente, na verdade ali no lado dos dois pontos, a organização política e social. Eu quero que tu escreva teocracia. Teo, tudo junto, né? Teocracia. O poder, o governo de Deus. Teo. Porque justamente essa elite governante, essa elite dirigente que nós apontamos aí na pirâmide social, ela é uma elite que tem relação com o elemento divino. No caso da Mesopotâmia, a justiça que é feita, isto é, a organização da sociedade e o processo de dominação sobre a sua sociedade, é uma representação das vontades de Deus. Quando a gente trata o Egito, por exemplo, é outra história. Vocês sabem que o faraó, o comandante do Egito, ele é uma divindade. Aqui não, aqui é uma representação de divindade. O Egito justamente é específico, mas na verdade é uma relação que todos os povos do Oriente Antigo, do modo de produção asiático, nós trabalhamos a ideia de teocracia. Tá? Então grava esse nome, não te esquece disso porque é absolutamente essencial. Abaixo deles, igualmente com alguns privilégios e tudo mais, menos, mas igualmente, administradores, militares, escribas, sacerdotes, pessoas que são importantes nesse processo de organização de uma vida mais ou menos parecida com a nossa. Claro que com muitas características diferentes, mas é possível pensar assim, o comportamento das cidades-estados mesopotâmicas e o nosso comportamento hoje, haja vista que estamos na civilização. Né? Justamente esse conceito que se constrói. Um pequeno grupo, artesãos, comerciantes, o comércio é importante nesse mundo mesopotâmico, mas agora a gente vai desenvolver. Né? Mas, sobretudo, a figura desses trabalhadores das diversas ações, pensa que um cara lá tem que fazer trabalho com o couro, outro trabalha com a pedra, outro trabalha com ferro, os diversos artesãos que vivem nesse mundo urbano, da mesma maneira como muito tempo, né, até bem próximo do nosso presente, esses artesãos, esses trabalhadores se organizavam em ruas específicas, a rua do sapateiro, a rua do cuteleiro, sei lá, né? Era um processo de organização de ruas específicas para o processo de trabalho. Algo que, cara, existe até bem próximo do nosso presente, assim, era uma característica. Então, extremamente importante. Hoje nós temos uma coisa chamada shopping, né? Daí acabou com tudo. Vão tudo pro shopping. Oh, que saudade. Povo, a grande massa de quem vivia na Mesopotâmia e no Egito são os chamados camponeses. E uma pequena base
eles existem sim, sempre existiram ali no Oriente Antigo. Né? Ao longo da história humana, essa palavra sempre é terrível, nós já vamos falar sobre isso. Mas os chamados escravizados, tá? Eles existem, eles trabalham, sobretudo no meio urbano. Quando a gente pega o mundo rural, a gente vai ter muito mais o trabalho camponês. Mas nos espaços urbanos havia o trabalho escravizado. Eles são uma menor parte também. Então eu quero que tu pense assim, quando for Mesopotâmia, quando for Egito, os povos do Antigo Oriente, pensa que 90% das pessoas são camponesas. Todo mundo vive no campo. E uma pequena porção, minúscula, menos de 0,5%, uma elite dirigente. Um pequeno grupo. Daí, tu pega lá 2, 3%. O grupo que está próximo, artesão, escriba, funcionários e tal. Pessoas igualmente importantes. E uma pequena parcela, eu não vou falar em percentual porque eu já me perdi nas contas, que são os chamados escravizados, que também fazem parte dessa pirâmide. Mas sempre te lembro, então quem é que trabalha nesse mundo, povo? Os camponeses. Através da famosa servidão coletiva, através do que nós não usamos muito, mas eventualmente aparecem exercícios. Uma palavra que nós usamos lá na Idade Média, corveia. Sim, o trabalho forçado de um camponês mexicano, ia dizer, mesopotâmico, é chamado de corveia, é o trabalho prestado. Mas a gente usa mais a palavra corveia lá para o feudalismo e menos para cá. Mas sim, se tu encontrar num teste, corveia lá no Egito, pimba, marca verdadeiro, que não tem problema nenhum. Pois bem, em termos de economia, você sabe que nós tratamos, né, dos povos que nasceram entre rios. A civilização nasce próxima às fontes hídricas, na medida em que quando havia os processos de cheia dos rios, Tigre, Eufrates, Nilo, depois se a gente fosse, né, felizmente não cai em prova, lá para o Oriente, o Rio Amarelo, o Rio Vermelho, o Extremo Oriente. Então, na verdade, todas as civilizações nascem em berços de rios, pela necessidade, né, de fertilidade, de água potável, mas sobretudo com processos de cheias, trazendo matéria orgânica que torna os solos férteis. Além de tu viver da própria água que vem da fertilidade, e aí vem o engenho humano. A gente constrói, como tu está vendo ali na imagenzinha, uma representação, os famosos diques, que levam essa água desses rios, represam e tudo mais, para que a gente use ao longo de períodos mais longos do ano. Vocês sabem que as cheias, elas são específicas, tempos específicos. Então a gente pega e desvia através de diques, como são chamados, né? A água tornando fértil terras muito mais longes do que efetivamente estava no seio do processo de cheia do rio. Aqui é importante, vocês estão vendo que volta e meia eu converso do Egito, porque logo nós vamos fazer a nossa aula de Egito, e esse diálogo é importante. Ao contrário do Egito, que tinha cheias mais ou menos estáveis, mais ou menos, no sentido de que, com o passar do tempo, foi possível mapear o comportamento desse rio. Vocês sabem que a natureza nunca é 100% mapeável, mas um pouco sim, né? Na Mesopotâmia não, pessoal. Isso inclusive tem relação com a própria história da Mesopotâmia. Os rios Tigre e Eufrates, eles são rios que estão relacionados aos digelos do norte, da atual região lá do Iraque, né? da região norte mesopotâmica. O digelo dessas montanhas, portanto, acaba levando a cheias extremamente irregulares. Às vezes eram extremamente violentas, destruindo os pequenos povoados que tinham sido desenvolvidos. Às vezes insuficientes, gerando fome. E isso vai marcar, essa instabilidade do Tigre e do Eufrates, vai marcar justamente uma instabilidade na própria história da Mesopotâmia. Vocês vão ver daqui a pouquinho comigo. Ao contrário do Egito. No Egito não. A gente trabalha que o Egito tem uma certa estabilidade. Vocês vão ver que não é bem assim, mas sim, podemos dizer. Há o contraste entre esses povos. Porque o comportamento do Nilo ele era um comportamento diferente. O Nilo não tem a ver com degelos. O Nilo tem a ver com os períodos de chuvas e tudo mais. E aí acontece o processo da cheia dele. Né? Mas enfim, depois a gente aprofunda. Bom, Egito e Mesopotâmia, modo de produção asiático, sociedades hidráulicas. Qual é o principal produto dessas sociedades? Produção agrícola. A partir de uma grande quantidade de produção agrícola, nós temos um excedente. Tu pega o que tu vai te alimentar, né? Tu paga os tributos para o Estado, que são muitos. A vida de um camponês era muito dura, muito próxima à vida de um escravizado, por exemplo, mas havia momentos melhores, enfim. Vocês sabem que é complexa essa relação. Então,
esse excedente, apropriado pelo Estado, era usado para fazer as trocas daquilo que tu não tem no teu lugar. Vocês sabem que hoje no Brasil nós não temos tudo aquilo que nós necessitamos e que é necessário o intercâmbio, a inter-relação com outros povos para a gente ter aquilo que a gente não tem. Então, justamente usamos o excedente nessa troca. Então, se usava os cereais e tudo mais e o excedente de produção agrícola justamente para as trocas por madeiras nobres, por ferro, por produtos que são necessários e que eram carentes, por exemplo, nessa região do sul da Mesopotâmia, onde nós estamos conversando, que ainda estamos dentro da Suméria. Lembrando contigo, essa vai ser mais ou menos a característica de todos os povos. A exceção daquele segundo ponto ali que eu botei para ti, ó, o comércio. À medida que a Mesopotâmia vai se tornando uma grande civilização, esse comércio vai ficando cada vez mais intenso e ganhando importância. Isso significa que a agricultura diminuiu? Não, de modo algum. A agricultura é sempre mais importante nessa sociedade mesopotâmica. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a agricultura é a principal atividade que faz reproduzir essa sociedade. Perfeito? Vamos lá então, povo. A cultura. Quando a gente fala da cultura, a gente fala das questões mais genéricas e mais amplas. Até agora nós não tínhamos conversado, mas ali está, povo. Esses são justamente os fundadores da escrita. A escrita que tu está vendo ali no cantinho, nessa imagem, aqui, em cuneiforme. A escrita cuneiforme, portanto, vocês marquem isso, é a primeira forma de escrita humana. De novo, né? Tem um debate, não, é o hieroglifo. Deixa esse debate para a universidade. Nós consideramos o cuneiforme. Se o exercício virar, as primeiras formas de escritas foi o hieroglifo egípcio e a cuneiforme mesopotâmica. Beleza, tá certo. Não é isso que vai ser o problema, né? Mas justamente a primeira forma de escrita é a escrita cuneiforme, era usada uma cunha e eles usavam paletas de argila e ali eles registravam. Por que surgiu a escrita? Percebe, né? É importante a gente debater isso. Os positivistas usam, a partir do momento que o homem escreveu, a gente entrou na história. Então, o elemento mais importante do mundo é escrever. Né? Na verdade, não. Teve um grande crescimento populacional e aquilo que antes era possível somente através da conversa, né? Do registro através da perspectiva oral, a partir de agora foi necessário escrever. E, sobretudo, em que parte que foi necessário escrever? Na contabilidade. A parte importante, pessoal, é a questão da contabilidade como marca do início do surgimento da escrita. Contar boi, contar quanto cereal, isto é, contar e organizar as nossas riquezas. Chegou um momento, galera, que não dava mais. E aí surge a cuneiforme. Se tu quiser, tu pode escrever do lado. Ela é uma escrita chamada ideográfica, porque é a ideia da coisa que é representada. Então, tu quer fazer um boi, por exemplo, bota uma bolinha, duas guampinhas. Tu quer fazer um jarro, beleza, desenha um jarro. Claro que com o processo de desenvolvimento, tu vai ter uma complexidade, vai ter coisas que tu não tem como escrever. E aí tu começa a trabalhar ideias e representações numa forma de escrita, essa ideográfica, que no início, pessoal, com o passar do tempo ela se desenvolve, mas no início ela chegava a ter 3.500 sinais. É muita coisa. Imagina quanto tempo se demorava para dominar essa forma de escrita. Com o passar do tempo, como eu disse para vocês, eles vão conseguindo suprimir, economizar, aprimorar esse processo de escrita. Mas das leituras que eu tenho, se termina com uma ideia assim de 1.600 caracteres. Olha a diferença nós hoje. Temos 20, né? Somente 20 ao nosso alfabeto, 20 e poucas letras. E falamos tudo aquilo que nós desejarmos. Se inventar agora uma coisa, pronto, já tem nome. A gente dá um nome para isso e passa a ter um nome. E não vai mudar o nosso pequeno alfabeto com as nossas vogais e consoantes. Nós vamos ver quando é que vai surgir essa ideia. Mas a nossa primeira forma de escrita não foi essa, foi a cuneiforme, essa ideia ideográfica. O surgimento de uma necessidade de registrar. Inicialmente na contabilidade, mas obviamente depois vai se registrar de tudo. A história humana, poemas e tudo mais, registro, bilhete, seja lá aquilo que for necessário. A segunda coisa que eu assinalei para vocês, galera, botei ali, né? Matemática, arquitetura, astrologia, botei assim, fui botando e agora a gente vai fazer uma conversa que é importante. Galera, para tu chegar num nível de desenvolvimento de uma civilização dessas,
há um processo de desenvolvimento muito profundo do conhecimento humano. E, claro, estamos trabalhando sociedades que não são científicas. A ideia da ciência, o surgimento da perspectiva científica, você sabe, se dá com os gregos, o surgimento da filosofia. A ciência, que vai romper com a perspectiva de uma explicação divina das coisas. Mas isso não significa que os nossos ancestrais, os antigos orientais, eles não deixassem de usar uma base racional de desenvolvimento da vida. Então tem uma profunda no processo de desenvolvimento dessas civilizações. Como é que tu vai construir aqueles palácios? Aqui eu botei para vocês uma coisa muito importante, galera. Uma construção ali que tu tá vendo de um zigurate. Tá? Depois a gente vai falar dele ali. Mas como é que tu vai construir palácios, ruas, grandes, né, construções hidráulicas e tudo mais, e esses templos religiosos que é esse zigurate, sem conhecimento matemático, galera. Então a arquitetura e a matemática, elas estão absolutamente interligadas. Não vai existir desenvolvimento de arquitetura e dessa grande civilização se não fossem feitos profundos estudos matemáticos. As construções dos mesopotâmicos, a gente sempre lembra sempre das egípcias e tudo mais. As mesopotâmicas são igualmente incríveis. A diferença era o material que eles usavam. Os mesopotâmicos, eles usavam tijolo, argila, e esses tijolos, eles não são tão resistentes com o passar do tempo. Ao contrário dos egípcios, que fizeram questão de erguer alguns dos seus templos e, sobretudo, as famosas pirâmides com pedra, os mesopotâmicos usavam tijolos enfeitados, era a coisa mais linda. Depois ali, com o avançar dos nossos slides, vocês vão enxergar. Mas, produto desse material, muitas dessas construções elas ruíram. A gente não tem notícia física, somente escrita, da existência dessas grandes construções. Segunda coisa, eu botei ali, ó, a astrologia. Galera, os mesopotâmicos são os caras que inventaram o nosso horóscopo, né? Tentando compreender a vida deles, eles subiam nesses zigurates que tu tá vendo. O que é um zigurate, Sor? É uma pirâmide de troncos, é uma pirâmide de degraus. Eles faziam um terraço, outro terraço, outro terraço, e aí eles subiam, né? Era um templo religioso, galera. O grande pega-ratão é falar do zigurate e comparar com a pirâmide egípcia. São duas pirâmides, uma é um túmulo, uma tumba, outra, pessoal, é um templo religioso. O zigurate, portanto, é uma pirâmide de degraus, parece uma escada, que era usada pelos sacerdotes e tudo mais, enfim, para o desenvolvimento da vida religiosa. Vocês sabem, coloquem aí do lado desses zigurates o politeísmo, a crença em diversas divindades. Essa é a marca da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos, eles não acreditavam em um Deus. Quando a gente fez aquela transição da pré-história para a história, eu conversei contigo, que agora nós iríamos debater. Então, o que marca a Mesopotâmia? Politeísmo. Poli, vários, diversos. Tel, teísmo, Deus, diversos deuses. A crença em muitas divindades, onde as próprias coisas da natureza, elas eram as divindades, eram dotadas de força. O trovão, o vento, o rio. E aí que vem a relação com os astros. Como era algo que vinha de fora da Terra, que organizava a Terra, eles acreditavam na Lua, eles acreditavam no Sol, eles acreditavam em estrelas, como sendo esses entes dotados de forças que manipulavam o nosso comportamento e que desenvolviam o nosso comportamento na Terra. Essa era a forma de explicar. E aí que se desenvolve a astrologia. Hoje o cara não sai de casa se não olhar. Hoje eu tô pro amor ou tô pro dinheiro? Né? O cara vai lá e olha. As pessoas ficam julgando o que tu é. Ah, sou de Gêmeos. Bah, tá horrível. Né? Enfim, é aqui que surge essa perspectiva. Tu percebe? Eles estavam tentando entender a vida deles. E nós usamos até os dias de hoje. Alguns de nós. Alguns não acreditam, outros acreditam. Né? É desenvolvido justamente para tentar compreender. Só que nisso, galera, eles estavam lá medindo o céu, eles desenvolvem um calendário lunar, um calendário, a divisão do dia em 12 horas, um processo da organização de um ano, de 12 meses, mas às vezes era necessário jogar um mês a mais lá para organizar as contas que não tinham dado muito certo, como nós. Vocês sabem que no nosso calendário nós temos os famosos bissextos, onde tu acrescenta dia, isso e aquilo para organizar a diferença do tempo físico efetivamente
para o nosso tempo social, né? A nossa organização em calendários. Os mesopotâmicos também passaram por esse problema. E aí eles variavam a quantidade de mês, por exemplo. Mas um processo de organização profundo. Toda essa base, portanto, suméria, base da Mesopotâmia. Os outros povos que a partir de agora a gente entra absorvem essa base, aprimoram, desenvolvem, né? Pequenas diferenças, mas a base é essa. Essa é a marca da Suméria, essa é a marca da Mesopotâmia. Feito? Avançando, portanto, os acadianos. Maravilha, povo. Os acadianos não temos muito o que perder, né? Tempo a perder. A questão dos acadianos é só tu saber, eles viviam um pouquinho mais ao norte, na região ali do extremo sul, né? Lá na Baixa Mesopotâmia. Eles viviam um pouquinho mais para cima. E através dessa figura que tu tá vendo aí no slide, a máscara, a famosa máscara de Sargão. O Sargão foi um grande mítico rei da Mesopotâmia, que vai unificar as sociedades da Suméria, simplesmente, povo, um processo da formação de um pequeno império, coloca ali do lado, sul da Mesopotâmia. Isto é, Sargão não unifica toda a Mesopotâmia. Ele unifica um processo de dominação dos acádios sobre os sumérios. Absorve, mistura, assimila, como está ali escrito. Temos uma paleta, né? Quando a gente constrói a ideia de civilização, uma das marcas é justamente uma arte complexa desenvolvida. Galera, olha que coisa linda. Essa máscara de Sargão, feita em ferro, né? A barba dele. Eles usavam pedras preciosas nos olhos, galera. Ali do lado temos uma... Deixa eu mostrar aqui para vocês no detalhe, ó. O Sargão no seu processo de unificação. Ali do ladinho, tu consegue perceber? Aqui, ó. Bota bem grande aí no teu computador que tu enxerga. Aqui tá em cuneiforme, ó. O cara narrando o processo de dominação. Como tu tá vendo o Sargão ali, ó, a coisa não foi muito pacífica. O processo de formação de um império sempre te lembra. Quando a gente falar do Egito vai ser a mesma história. A formação de um império se dá através da imposição da força. Né? Ninguém quer perder a sua autonomia. Pensa que ali havia várias cidades-estados e simplesmente agora vem um rei poderoso e diz: quem manda sou eu. Esse processo de formação desse primeiro império no sul, né, dos acádios, ele vai se dar através da imposição da força. Outra marca, civilizações orientais, né? Olha a diferença de tamanho, olha a importância do Sargão, ele era imenso. Ali o cara que está narrando, ele é menor. Então existe uma diferença de tamanho conforme a tua importância. Lá no Egito a gente vai conversar bastante sobre essa ideia. E aí, povo, vem os amoritas. Os amoritas, a partir da cidade-estado da Babilônia, eles vão dominar aí sim, formando o primeiro império babilônico ou o primeiro império da Mesopotâmia. Quando nós trabalhamos esse império babilônico, chamamos ele de primeiro império babilônico ou, como tu tá vendo aqui, ó, o império paleo-babilônico. Né? O antigo, paleo antigo, que a gente viu lá na pré-história. E aí, galera, de todo esse tempo e tudo mais desse império, é importante a gente conversa com vocês do grande rei Hammurabi. Aqui em cima de mim, no vídeo, né? Tu tá vendo. Essa é a famosa, galera, Estela de Hammurabi. É um monolito, é uma pedra imensa, tem 2 metros de altura, 2,30 metros por mais de 1 metro de diâmetro, imenso, com 3.600 linhas em cuneiforme, organizando o primeiro código de leis escritas da humanidade. Esse código de Hammurabi foi polêmico, rola debate. Não, meu Deus, a coisa mais importante do mundo. Depois veio um movimento historiográfico dizendo não, Hammurabi não fez nada. Porque se descobre que Hammurabi não inventou essas leis. Hammurabi ele vai compilar todas essas leis. E aí veio toda uma historiografia batendo no Hammurabi. Meu Deus, um charlatão. E hoje a gente já enxerga de uma forma diferente a importância do registro escrito disso e um processo de compilação das diversas leis existentes nesse imenso império. Então, 3.600 linhas escritas em cuneiforme, que hoje nós poderíamos dizer que teria uma ideia de um direito civil. O que tá registrado nessa estela, galera, nesse grande monolito, são as perspectivas do direito de propriedade, da ideia de como a gente deve se comportar quando temos uma briga em sociedade. Né? E aí vem o famoso lema que pauta esse código chamado olho por olho, dente por dente. A primeira noção que vem que a gente depreende, isso chama-se, tu bota embaixo, a lei de Talião.
A primeira coisa que a gente depreende disso é a ideia de igualdade. Olho por olho, dente por dente. Perfeito. Mas vocês nunca podem esquecer que não havia igualdade entre as pessoas no Oriente. E na verdade, galera, até bem próximo do nosso presente. Hoje para nós, embora saibamos que na prática isso é um pouquinho diferente, vocês sabem que todos nós somos iguais. Mas justamente isso é algo que vem do liberalismo, vem da nossa sociedade burguesa e contemporânea. Não havia. Na história moderna, na história medieval, na história antiga, não havia ideia de igualdade entre as pessoas, havia uma diferença de nascimento. Tá? Existem resquícios disso ainda hoje. Vocês sabem que lá na Inglaterra a gente temos as diferenças dos nobres e dos plebeus. Isso dá até problema na hora dos casamentos dos príncipes lá, né? Da treta. Meu Deus, vai casar com uma plebeia. O que vai ser da nossa vida? Eu sempre falo pra vocês, né? Eu acho que foi ano passado ou retrasado, teve um aniversário ali da Elizabeth. E a Elizabeth, galera, fez um chazinho. Esse chá era só pra nobre. E aí plebeu não podia entrar, galera. Eu fico pensando assim, porra, só os top, só os VIP. Há resquícios dessa ideia de diferença entre nós. Né? Essa nobreza, portanto, lá na Inglaterra pagava o ingresso menor, que era só para ver eles passando assim para tomar o chá, 700 euros. Poder, né? Então ainda existem resquícios disso, mas até o mundo contemporâneo, essa coisa que hoje nós pensamos, nós somos iguais. Isso não existia, então nunca te esquece, não cai no pega-ratão tradicional desse teste do Hammurabi. Todo mundo é tratado igual. Não. Olho por olho, dente por dente, entre iguais. Entre diferentes, a relação não se dá desse modo. Então existe uma base, né, social marcada pela desigualdade e existe daí uma noção nesse código de tratar com igualdade, obviamente, os iguais. Né? Beleza, povo? Deixa eu passar aqui com vocês. Eu selecionei um exercício para a gente fazer junto. Tá? Esse exercício ele é muito mais, ele é um teste da URGS de alguns anos atrás. Para mim ele foi um dos testes mais difíceis que eu vi na URGS, mas ele é mais do que um teste assim só sobre o Hammurabi e tal. Não, ele é um teste que eu quero te ensinar a fazer teste de história. Agora tu tá aí estudando em casa e tudo, e aí deixa eu te ajudar nessa questão de como tu vai fazer exercício, né? Vamos ler o exercício. Durante o reinado de Hammurabi na Babilônia, percebe, vou gravar a data do Hammurabi. Até agora não tinha falado data com vocês, a exceção do início lá, né? A Revolução Urbana, 3500 a.C., 3200. Tá? Eu não falei data porque não é importante, não se preocupe. Foi escrita uma relação de sentenças legais que modernamente é conhecida pelo nome de Código de Hammurabi. O objetivo da obra era, letra A, estabelecer uma ordem constitucional para fundar o Estado Imperial Mesopotâmico. B. Enaltecer a pessoa do rei, associando ao poder, a justiça e a sabedoria. C. Proporcionar aos cidadãos do Império um código legal e universal e aplicável a todas as situações conflituosas. D. Impor a lei do talião como norma exclusiva para a ordem constitucional mesopotâmica. E E. Promover a igualdade jurídica entre todos os súditos do rei. Galera, o exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Faz de conta que tu nunca ouviu falar da Mesopotâmia na tua vida. Como é que tu vai te comportar nesse exercício? Deixa eu passar aqui. Povo, lá na letra E, partimos dela, tem aquela palavrinha ali, todos os. Toda vez que tu vê num teste de história essa palavra, ou algo semelhante a isso que agora nós vamos enxergar, tu não marca. Num teste que tu não sabe, né? Não sei. Não marca essa. Essa é a nossa forma de induzir vocês a errar. Porque vocês sabem que em sociedade humana sempre vai ter, povo, uma exceção. Sempre vai ter uma forma complexa de entender. Não somos exatos, não somos uma ciência exata. Olha ali, E. Promover a igualdade entre todos os súditos. Bom, essa é fácil para todos nós. Recém falamos da ideia da desigualdade entre as pessoas. Até agora, praticamente. Né? Até o mundo contemporâneo. Daí, a partir da sociedade burguesa,
Aí vem a ideia de que todos nós, né, a ideia dos direitos humanos, todos nós somos iguais perante a lei. Mas, enfim, não existe isso daqui. Povo, olha a letra D ali. A palavra todos, a expressão todos, ela tem uma similaridade com a palavra exclusivo, no seu contrário. Impor a lei do talião como norma exclusiva para a ordem constitucional. Exclusivo, nunca, sempre, todos, jamais. Eu falo assim para vocês, toda palavra que engloba tudo, ou a palavra que exclui demais, ela não funciona em história, galera. Então quando tu olha isso daqui, pimba, pé atrás, vai chutar, que nem nós fizemos assim, né? Não tem nem noção do que é esse teste. Beleza. Né? Deixa assim. Vamos fazer inteligente ele. Essa não é também. Então riscamos. Olha C, pessoal. Proporcionar aos cidadãos do Império um código legal universal. Galera, universal é sinônimo de todos. E aplicável a todas as situações conflituosas, galera. Porra, mano. Olha só que maravilha, galera. Significa que só tendo essa noção de exercícios, esse teste difícil da URGS, um teste com certeza difícil, mediano para difícil, para os vestibulantes, significa que a gente tem 50% de chance de acertar. É isso que nós estamos conversando. Sabe? É assim que a gente tem que se comportar numa prova. A gente não sai fazendo uma prova aleatoriamente, não. A gente tem que saber fazer prova. E é isso que nós estamos aqui nos preparando. Perfeito? Então na letra E, todos. Pá, não vou marcar essa daqui. Faz de conta que eu não sei conteúdo disso aqui. Mesopotâmia, o que é isso? Desde quando? Nunca comprei pacote na CVC para Mesopotâmia. Né? Beleza. Não sabe do que se trata, não marca a letra E. Não marca a letra D. Exclusivo. Ih, não. Letra C. Pá. C é pra louco, né, pessoal? Não dá. Forçou a barra 2 vezes na afirmação. Galera, isso daqui a URGS faz direto, povo. Eu não estou te fazendo um teste que é uma exceção. Não, isso daqui é a regra da URGS. A URGS sempre coloca essa expressão para tu, eliminar, aumentando a tua chance de acertar a partir das... Vamos ver. Essas duas ali. Letra B. Enaltecer a pessoa do rei associando-a ao poder, à justiça e à sabedoria. E letra A. Estabelecer uma ordem constitucional para fundar o Estado Imperial Mesopotâmico. Povo, antes disso, deixa eu te mostrar aqui, Tem um problema nessas outras alternativas. Tem outros problemas, obviamente, mas tem um problema aqui que eu quero já trazer pra gente. No Oriente Antigo, galera, não existe cidadão. Então, quando estiver fazendo um teste da antiguidade oriental, te lembra disso. A ideia da cidadania tem a ver com o processo de construção da tua sociedade, de colaboração da construção de onde tu mora. E no que tange o processo de construção política, né? De participação política. Então não existe cidadania. Então aqui seria mais uma pista para a gente riscar. Tá? Perfeito? Povo. Como nós conversamos agora há pouco, não sei se ficou claro através da nossa fala ao ler o exercício, não existe, galera, a ideia de um Estado constitucional, imperial, tal. Não, a Mesopotâmia não tem isso. O que existe é um código que vai regulamentar comportamentos civis, direito de propriedade, punições em relação a roubos e delitos, né? É isso que vai se desenvolver. Não é um processo de fundação de um Estado imperial. Desculpa para vocês, a Atena veio aqui falar comigo. Ô, neguinha. Tudo bem? Ela tá doente, galera. E daí eu tô dando um carinhozinho aqui para ela. Então, povo, olha a letra B. Enaltecer a pessoa do rei, associando-a ao poder, à justiça e à sabedoria. Deixa eu te mostrar ali, voltando. Olha ali, povo. Lá em cima, nós temos Hammurabi e Deus. Então, está sendo enaltecida, voltando, a figura do Hammurabi diretamente com Deus. Então, tu associa ele ao poder. Porra, o cara está em contato direto com o elemento divino. Né? A justiça, a ideia de que os códigos de leis ali, para não haver manipulação, eles estão registrados. E a sabedoria divina
no processo de organização da sociedade. Então ficamos com a letra D. Maravilha? Deixa eu abrir ali para ela dar uma saidinha. Voltamos. Os assírios, né? Penúltimo povo que a gente agora fala. Qual é a marca dos assírios, galera? O forte expansionismo, expandindo a Mesopotâmia a uma região do atual quase inteiro Oriente Médio. Uma grande região lá, a região dos hebreus e tudo, mas de outros povos. Agora, quando a gente falar dos outros povos, eu mostro para vocês o processo expansionista sírio. E, galera, um forte militarismo. Pode ver que naquela representaçãozinha que eu botei no nosso slide, é uma cena de guerra. Essa é uma das grandes marcas. Outras coisas que estão relacionadas, né, os assírios são os povos que viviam lá no norte da Mesopotâmia. Ali eu botei para vocês duas cidades famosas, a cidade de Assur e a cidade de Nínive. Cidades vinculadas aos assírios, assim. E citei para vocês a famosa biblioteca de Nínive, que é, né, lendária e tudo mais, e que foi destruída posteriormente em um processo de dominação sobre eles. Então, qual é a característica que nós temos dos assírios? Tu tem que te lembrar, um processo de expansão e militarismo. Qual é a língua? Galera, vai usar essas línguas semitas que eles todos se comunicavam. Qual é a escrita, Sor? Cuneiforme. O que sobrevivia? Bom, beleza, agricultura, toda aquela região, mas também um processo da expansão vai levar a uma atividade comercial mais intensa, a exploração desses povos agora dominados. Né? Percebe que vai permanecer. Agora, o que marca Sírio? Pá, expansão e militarismo. Deixa eu te mostrar aqui, ó, uma representação assíria de dominação. Eles invadindo a cidade, vocês conseguem perceber ali, ó, e eles vão destruindo. Olha esse cara aqui com a picareta, galera. Eles vão destruindo essa cidade. E aqui estão os outros indo embora, ó. Indo embora com o processo da pilhagem. Isto é, guardado, né, nos ombros ali, o cara carregando as riquezas da cidade que eles entravam. Então eles entravam, destruíam, ateavam fogo e iam embora, povo, com as riquezas que eles tiravam dali. Assírios, simplesmente isso. Pá, marca direta. E agora o último desses povos, galera. Vocês conhecem essa representação aí? Olhando assim esse zigurate. Bom, a dica aqui primeiro já está aí, né? Um zigurate. Qual é a representação disso? A representação, pessoal, do famoso, da famosa Torre de Babel. Agora entram os povos, povos mesopotâmicos, né? Que dizem respeito, que falam, que conversam com a nossa civilização ainda hoje, judaico-cristã, né? Vamos passar aqui, ó. Os caldeus, povo. Os caldeus, eles eram povos que não eram da Mesopotâmia, eles invadem a região da Mesopotâmia e ocupam, povo, a cidade da Babilônia. Por isso os caldeus, eu quero que tu coloque ali embaixo o Império Neobabilônico. Isto é, eles dominam, usam a Babilônia como base, como cidade-estado, e aí não é o Palio Babilônico. O Palio Babilônico amoritas. Os caldeus é o Neo-Babilônico, o novo Império Babilônico ou segundo Império Babilônico. Qual é o nome que pode aparecer para vocês aqui? O grande rei Nabucodonosor, galera. Um rei que é lembrado na Bíblia, por exemplo, como uma figura monstruosa. Quando a gente pensa nesse Oriente Antigo, a gente vê muito na Bíblia, assim, imagens dele, sobretudo dessa Mesopotâmia e tudo mais, Egito, né? E o Nabucodonosor ele é visto como um monstro, uma figura monstruosa. Isso tem a ver, galera, lá embaixo, ó, o nosso último tópico, com o processo de expansão. Primeiro os assírios, eles vão destruir uma parte dos povos hebreus. Vocês sabem que os hebreus é a base do que hoje nós chamamos de judeus, né? É a origem do povo judaico. Os hebreus, pessoal, eles eram divididos nesse momento, logo nós vamos conversar sobre a história dos hebreus, em dois grupos. O reino de Israel, ao norte, onde tínhamos 10 tribos, um processo de organização, e o reino do sul, o reino de Judá, onde havia duas tribos, eram ao todo 12 tribos, o processo de organização deles. Houve essa cisão após a morte de Salomão e tudo mais, enfim, depois a gente aprofunda. As famosas 10 tribos perdidas, galera, de Israel, foi produto do processo de expansão assíria e destruição
Os assírios tinham essa marca, né? Expansionismo, militarismo fortemente violento. O reino de Judá, ele foi dominado daí pelos caldeus. E os caldeus escravizam, galera, esses judeus. É por isso que temos esse episódio famoso chamado Cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, portanto, foi o momento em que os hebreus foram escravizados na Mesopotâmia. Aqui, às vezes, eventualmente, vocês confundem com o cativeiro no Egito, onde eles serão conduzidos pela figura de Moisés, o Êxodo e tudo mais, e que depois nós vamos conversar nos hebreus e no Egito. Não, nada a ver. Aqui galera, um processo posterior a esse, onde a Mesopotâmia vai escravizar esses hebreus. E eu gosto de traçar esse paralelo com vocês. Por que na Bíblia a gente vê Nabucodonosor como um monstro? Justamente por isso. Porque esse é o rei de um povo que vai ser marcado pelo processo de escravização dos povos hebreus, dos judeus. E aí na Bíblia, que vocês sabem que temos uma base hoje da Bíblia que nós cristãos usamos, a Bíblia com o Antigo Testamento chamado Novo Testamento, vocês sabem que a base do Antigo Testamento tem também nos livros sagrados, a Torá, nos livros sagrados dos judeus. Então aí que nós temos essa inter-relação cultural muito profunda judaico-cristã, a origem, né? O cristianismo tem o seio de origem dentro do judaísmo, mas conversa da nossa próxima aula. Então a marca é essa. O outro ponto que eu marquei ali contigo é o auge, né? Os caldeus levam a Mesopotâmia ao seu esplendor, o grande auge dessa civilização. E ali no cantinho, galera, uma representação de algo que não existe mais, fisicamente. Eu acho que vocês conseguem imaginar que esse é um grande zigurate, lindíssimo. Estão vendo ali, ó, esse é o detalhe que eu te disse, dos azulejos, do processo de organização da construção. Então fazia de tijolo e eles, galera, decoravam, azulejavam, contando histórias, né? A história da conquista, disso, daquilo, do rei. E, pô, em cada um dos terraços desse zigurate, plantações. Os caras que olhavam de longe imaginavam o quê? Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Vocês sabem que essa é uma das maravilhas do mundo antigo. Embora nós não tenhamos mais a certeza dessa existência, né? Vamos lá, vamos conhecer os jardins suspensos. Há tantos relatos de diversos povos que passaram por ali, gregos, persas, egípcios, né? Hebreus. Há tantos relatos, galera, da existência desses jardins suspensos que a gente sabe que ele existiu, né? Que a gente acredita na existência dessa grande construção mesopotâmica que foi vista com um esplendor, um absurdo pelos povos que puderam, né, passar e enxergar. A lenda conta que era um presente de Nabucodonosor à sua amada, né? Ele constrói um grande zigurate em homenagem a ela, desculpa. Vocês sabem que, na verdade, toda civilização, como forma de demonstração de poder, de riqueza, de grandiosidade, constrói grandes obras arquitetônicas. Esse zigurate nada mais é do que isso, uma demonstração de poder, riqueza, e deu certo, né? Se a gente tem relato de grego, de egípcio, de todo mundo dizendo que passou por ali e ficou atônito, então é porque deu certo a tática do Nabucodonosor, a construção dos grandes jardins suspensos. Esse grande zigurate, tu sabe então, um templo. Objetivo, observação de astros e da vida e uma tentativa de explicação da vida a partir da perspectiva religiosa politeísta. Tá? Feito, meu povo. A Mesopotâmia é isso. Vou organizar agora um teminha com testes e tudo mais para vocês. E continuamos a nossa preparação. Um beijão do Sor e até mais.